Rosalie, eu queria um pouco, se a gente pudesse aprofundar nessa história do self-healing. Sim. Porque você falou por cima, mas eu acho que não é nem um termo tão comum, assim, pra gente ouvir no cotidiano. Você podia explorar um pouco mais pra gente, por favor? Claro, tem alguma coisa especifica que você gostaria de Eu saber? acho que podia, se tiver como falar da origem, porque eu acho muito legal. Eu gosto de saber como as coisas aconteceram. Então, se você puder compartilhar. Claro. Então, o self-healing, né, do Meir Schneider, como eu falei, ele nasce a partir da experiência do Meir de descobrir que se ele potencializasse o seu próprio corpo, ele poderia, então, atingir uma mudança muito grande, né? Dentro do seu próprio corpo e no seu processo, inclusive, de adoecimento. Ele, assim, depois que ele teve contato com esses exercícios visuais, ele também começou, então, a perceber que a maior causa dos nossos desequilíbrios, que eu falo assim, eu não gosto muito de chamar de doença, sabe? Mas eu acredito muito nesse desequilíbrio que o nosso corpo se encontra, é o estresse. Então, quando você vive muito tempo dentro de um estresse, você tem menos circulação para suas células, você tem menos energia para suas células, você tem um estado de rigidez muito grande no seu corpo. E isso interfere no bom funcionamento do seu corpo, que te leva, né, que se você não sair desse processo, você começa a ter desgastes reais, né? Então, ele fala, né? Ele teve esse processo dele da catarata. Hoje, né? Quando foi em 54, as técnicas eram muito ruins. Então, ele demorou muito para ser operado, inclusive. Que hoje, um bebê, quando nasce com catarata congênita, né? Eles logo operam o cristalino, eles retiram e entra a luz, porque nós só enxergamos por causa da luz. Não é de verdade... a gente não enxerga no olho, né? A gente enxerga no cérebro. Então, como a cicatriz demorou para tirar esse cristalino e depois as cirurgias que eles fizeram interferiu totalmente na passagem de luz, ele não desenvolveu visão na época certa, porque a gente tem época, inclusive, para desenvolver visão. Mas o cérebro dele, o centro de visão do cérebro dele estava intacto, ele não tinha nenhum problema ali. Então, quando ele conseguiu fazer esses exercícios de uma forma muito disciplinada, né? Porque ele é uma pessoa muito disciplinada e constante, assim, ele dizia que ele praticava os exercícios que ele aprendia, isso ele tinha 16 anos, quando ele começou a fazer isso. Ele ficava, assim, 12 horas praticando. Que perseverança, hein? Muito perseverante. Porque ele dizia que ele queria enxergar. E a pessoa disse para ele que se ele fizesse aquilo, ele conseguiria. Então, essa perseverança, com certeza, fez com que houvesse uma mudança interna e ele conseguiu algum espacinho entre essas cicatrizes no fundo do olho dele para com que essa luz entrasse. E ele começou, então, a desenvolver. Ele disse que a primeira vez, 18 meses depois, que ele enxergou pela primeira vez, que eram janelas de um prédio ao longe, ele vomitou 6 vezes no dia. Tamanho esforço que ele precisou fazer, mais o estresse que ele tinha no corpo acumulado. Nossa. Porque ele dizia, ao caminhar, uma pessoa que não enxerga, joga todo o seu esforço nos pés. Joga todo o seu esforço nas mãos, porque você precisa chegar ao mundo de outra forma. A gente não tem noção do que é de manhã abrir os olhos e enxergar o mundo. Tá aqui, ó, presente para nós, né? Então, a gente não tem essa percepção, né? Quando a gente enxerga, claro. Mesmo que use óculos, né? Você põe óculos e logo tá enxergando, tá tudo Nossa, certo. Nossa, de outro mundo, de né? outro mundo. E aí, então, ele, a partir disso que eu falei por causa do estresse, ele então começou a fazer práticas corporais. Então, ele fez yoga depois, ele percebeu que ele precisava diminuir esse estresse desse corpo dele. E aí, ele começou, então, a perceber toda essa transformação que estava acontecendo no corpo dele e começaram a pedir para que ele fizesse isso em outras pessoas. Então, ele começou a aplicar, apareceram pessoas com sequelas de poliomielite, que é quando a gente fica com a perna fininha, né? Que quando a gente não toma a vacina da polio, né? Fica com essa sequela. E
E aí ele começou a fazer massagens nessas pessoas. E elas, não que reverteram, porque ali já tinha um dano estrutural muito grande. Mas elas começaram a otimizar a forma como o corpo delas estava. Então, se elas tinham dores nas costas, elas deixaram de ter, porque nas costas não tinha nenhum problema. O problema estava no estresse exagerado, de não ter uma boa adaptação, né, dessas duas pernas. Então, todo esse trabalho é nessa potencialização. Então, apareceram depois outras pessoas com distrofias musculares. E ele foi, assim, então, estruturando o que ele fazia, o que ele ia entendendo, o que ele ia tendo de insights, e montou, então, essa metodologia. Então, quando ele fala self-healing, é porque ele ensina, ou como todos os terapeutas ensinam, mas ele capacita o próprio paciente a ser um agente direto da sua própria saúde. Então, se eu sei que sentar... É um exemplo qualquer, né? Assim, é melhor eu sentar assim do que eu sentar assim. E eu passo, então, a me trazer essa consciência. Então, eu sou um agente ativo. Então, é por isso que é autocura. Autocura nesse sentido de que você... capacita a pessoa, ela entende o processo dela e ela continua, então... investindo na sua própria saúde. Porque não adianta a gente gerenciar... a gente delegar só para um terapeuta ou para um médico a nossa saúde. A nossa saúde faz parte do eu espiritual. Então, são escolhas minhas, diárias, que vão fazer com que eu tenha um corpo para aproveitar melhor a minha reencarnação. Que legal. Legal mesmo. E aí, você passa de objeto a sujeito, né? Sim. Diretamente, né? Diretamente. Que legal, que legal. E depois ele acaba tendo alguma formação para atuar ou ele vira um terapeuta de forma empírica? Você fala, a pessoa que faz o curso dele, isso, ela se torna um terapeuta, né? E aí ele pode passar a atuar dentro da que a gente chama de prática integrativa também, né? São as práticas integrativas. Muito bem.